Isso. Vamos lá voltar. Então, a imagem então, do corpo inteiro. Ela vai aparecer a parte óssea, a parte muscular e a parte de gordura. A de gordura é o cinza mais transparente, o músculo é o cinza mais denso e a parte óssea é a parte mais radiopaca, branca, tá? Então, a gente consegue definir totalmente o que é músculo, o que é gordura. E para fazer a varredura, eu vou começar da cabeça em direção aos pés. O aparelho, eu vou marcar o laser na cabeça, tá? Acima da cabeça, uns 2 dedinhos, e aí ele vem marcando totalmente até o pé, tá? E aí, para mim colocar o ROI, eu marco lá no aparelho toda a extensão para ele fazer a medição óssea, muscular e gordura. Tá? E aí ele vai gerar o relatório para nós. Ele que trabalha fazendo cálculo. A gente só posiciona. Então, assim, ó, acabou ali. É só esses posicionamentos para DO. Não tem mistério. Tá? Lombar, quadril é o básico. Essas duas. Sempre vai ser feito essas duas. Caso tenha prótese na coluna, cirurgia, ou prótese em quadril, a gente vai precisar escolher um outro local. Tentamos o quadril direito, tem prótese. Vou para o quadril esquerdo, tem prótese também, eu vou para o antebraço. Se eu for para o antebraço direito e tiver cirurgia com placa, eu vou para o de esquerdo. Se tiver no esquerdo também, o que eu vou fazer? Eu vou para o braço. Tá? Então, a pessoa tá toda quebrada, né? Aí não tem o que fazer. Desiste, minha filha, que tu não vai conseguir. Vai para uma tomo, porque DO não vai dar. Porque se eu coloco o ROI para fazer a medição e incluo uma placa de metal ou até contraste que o paciente tenha feito exame e ele está passando ali pelo intestino, se eu marcar na lombar, ele vai dar alterado, porque ele vai pegar aquele objeto como sendo ósseo, e não é. Tá? Por isso que a gente tem que cuidar bastante. Então, artefatos que podem ocorrer nas imagens que a gente vai realizar. Endurecimento do feixe de raio-x, tá? Vai marcar o meu filme. Por quê? Porque eu não fiz a calibragem direito do aparelho. Tá? Esse processo, então, pode ocorrer progressivamente com o tempo. Se eu deixo o aparelho sem calibrar, o recomendado é uma vez na semana, e eu deixo, fazer uma vez no mês, ele vai dar artefato, tá? É tão simples fazer que não custa. É a mesma coisa que calibrar o aparelho de raio-x. Também é bem tranquilo. Contraste oleoso vai interferir no meu exame. Quando é feito mielografia, ele pode permanecer no organismo. O que é mielografia? Já tiveram exames contrastados ou não? Não. Não? Eu não tive. Não. Tá, a mielografia é um exame contrastado que a gente faz a injeção do contraste na coluna lombar, tá? Vai ser dentro ali no canal medular que vai ser ingerido, vai ser injetado o contraste. Quem faz isso é o médico. Aleluia. A gente só faz o raio-x. Tá? Ele que faz a punção, ele que injeta contraste. A gente só faz o raio-x. Mas é injetado contraste na medula espinhal. Então, assim, ó, por isso que ele vai ficar um bom tempo no corpo do paciente. Então, nesses casos, é recomendado 2 semanas após esse exame de mielografia. Calcificações da aorta abdominal vai interferir na minha imagem de coluna lombar, tá?
cálculos renais e biliares, clipes cirúrgicos. Então, tudo isso pode interferir na imagem da coluna. Implantes de silicone nas nádegas também interfere, tá? Contrastes baritados, que é feito edema opaco, intestino, que é o RED, estômago, esôfago, e que utiliza o bário, tá? Que o paciente toma ou injeta pelo reto. Se ficar resquícios desse bário no intestino, quando for fazer a leitura, ele vai pegar o que estiver próximo à coluna, como se fosse osso. Também não pode. Variações de temperatura na sala pode interferir no funcionamento do aparelho, tá? Envelhecimento do detector de cintilação. Então, assim, as salas de raio-x e que utilizam equipamentos que tem a radiação até a ressonância, elas têm que estar numa temperatura X. O raio-x eu deixo sempre a 22 graus, o ar-condicionado, para a sala ficar gelada. Se a sala fica muito quente, o aparelho já não funciona direito. Ele não gosta de calor. Ele é chato, tem que ter ar-condicionado, tá? Tem vezes que eu chego no plantão e o colega que estava anterior, ele sente frio, ele vai lá e desliga o ar-condicionado. Eu chego lá na sala, aquela sala tá um horror de quente. O que eu faço? Eu ligo o ar-condicionado bem frio, em 18 graus, fecho a porta e deixo ela um pouco até gelar, para mim começar a mexer no aparelho, porque senão dá problema. Tá? Tem que cuidar bastante disso. Oi? Uma dúvida em relação aqui aos fatores. Um paciente que vai fazer o DO de corpo todo. Tá. E a paciente tem o implante, eu tenho o implante no caso silicone e preciso fazer o corpo todo. Faz igual, mas anota o porquê que deu tipo algum efeito na imagem por conta do implante, a gente, ou faz de uma forma diferente? Faz e vai fazer análise, ver se vai interferir muito, né? Se ela tiver silicone no seio e no bumbum, no caso. Pode interferir. Pior que e pode. Nesse caso, se interfere muito, qual é a outra alternativa? Mas é que assim, ó, a de corpo inteiro, geralmente, para que eles pedem? Para criança. Aqui, ó, deixa eu ver se tem. Os valores são obtidos para todo o esqueleto, assim como de algumas sub-regiões, tá? Além disso, a composição do tecido é quantitativa, mas eu tinha visto. Eu tinha anotado aqui. Essas informações podem ser úteis para estudo de balanceamento de cálcio e estudos pediátricos. Tá? Então, não é todo mundo que faz. Ah, tá, entendi. Não é geral. Não é tu dizer, eu quero lá fazer uma DO de corpo inteiro. Não, o médico que vai ver se tu tem necessidade. Então, a prescrição, né? Tá. Tá? Tranquilo, obrigada. Então, mais é para criança mesmo. Aqui a gente já viu os fatores que afetam a imagem. Opa! O que deu aqui? Né? Tá louco? Que legal. O resultado, eu quero resultados. Para! Ô, prof. Oi. Sobre o contraste ali, cada exame é colocado em algum lugar? Ou não? Como assim? Se eu for fazer uma tomo para ver uma outra região, vamos supor, do corpo. Ah, do contraste? Assim, ó, tu vai fazer um atomo de crânio com contraste. Aonde que vai ser injetado o contraste? No teu braço direito. Vai entrar na circulação sanguínea. Então, o contraste vai percorrer todo o corpo. Porque o contraste... Uma vez eu fiz
eu fiz um exame. Aham. Por isso que eu perguntei. E era para ver a região aqui da... Eles achavam que eu tava com apendicite, né? Ah, tá. E aí eu fiz... até na verdade não deu para ver, mas é horrível esse contraste. Pelo amor Sim, de Deus. é injetado, né? É o iodo. E aí tu assina um termo também que Sim, assusta antes de tu fazer o exame, né? Tá, e o que tu sentiu? Vontade de urinar? Calor? Sim, é uma queimação horrível no corpo e tu tem a sensação que tu tá fazendo xixi. Aham. É horrível. É. Aquilo Mas aí queima de um jeito, começa a queimar o Isso. corpo inteiro, o coração acelera Aham. e a sensação que tu tá fazendo xixi direto. Isso aí a É gente horrível. explica antes de fazer o exame. Tu vai Isso, sentir eles me vontade de explicaram ali, fazer mas tu não xixi, tem noção, né? mas é só vontade, tu não vai fazer. Sim. Não, mas é realmente E tem muita gente que passa mal com tem contraste tem ou bastante. não? Tem bastante gente. Porque não é feito nenhum teste, né? Mas é que assim, ó, não tem como a gente Não é saber feito se vai nenhum ter. teste. Não tem como saber se vai ter reação ou não. Esse que é o problema. É porque aquilo ali é injetado na veia direto, não tem nem, tipo, vou injetar um pouquinho para ver se vai passar mal ou não, é direto e vai com Deus. É direto, é como muitas vezes as pessoas, quando internam, algumas pessoas eles perguntam, tem alergia a algum tipo de medicação? Então, o contraste deve ser mais ou menos isso. A gente Sim, nunca é a sabe mesma como coisa. cada organismo vai reagir, né? Não tem como a gente saber, só vai saber depois que injetou, se vai dar alguma reação. Por isso que a gente sempre faz assim, ó, com o pessoal que vai fazer a tomo com contraste. Caso qualquer coisa que tu sinta anormal, tu chama, pode falar que eu estou escutando. A gente tem um microfone lá do lado de fora que a gente escuta tudo dentro da sala. Então, se tu falar qualquer coisa lá dentro, a gente escuta. É só tu dizer, ó, não estou me sentindo bem, gente, vem cá. E daí a gente para e vai lá ver o que houve. É a mesma coisa a ressonância. Na ressonância, tu tem a campainha. Tu se sentiu mal, tu aperta a campainha que a gente para o exame. É que saber, a gente não sabe se vai dar reação. Não tem mesmo como fazer um teste. Injetar 1 ml não vai te dar reação nenhuma. É muito pouco. Esse que é o problema. A parte que eu não estou conseguindo. Ah, que droga. O resultado. Não sei o que eu fiz aqui. A gente vai lendo por partes ali, ó. O resultado é fornecido e daí. Sim, mas aí ele não para, ó. Ele vai muito gente vai rápido. Mas um dos colegas lê, professora. Todo mundo tem na tela? Alguém que tenha ele aí, gente, aberto, o arquivo. Ah, eu não tenho ele aqui. Não, deixa eu ver. Eu vou ler, prof. Prof, Vai ler? Então tá. Leio. Resultado. O resultado é fornecido com uma imagem colorida da região examinada, que contém um gráfico e quantificação de algumas áreas comparando o resultado Aqui. encontrado com o esperado no adulto, jovem e pessoas da mesma faixa etária, sexo, raça e peso. É isso então. Esse aqui é o resultado final que sai, ó. Tá? É impresso desse modo aqui mesmo, tá? Com o exame, com os róis e aqui a tabelinha. Com as cores e as linhas dizendo qual que é o grau de osteopenia, osteoporose ou tá normal. Vem nessa cor aqui, tá? Normal, baixa massa óssea, osteoporose. Tá? E aí aqui tem as tabelas, ó, de idade. Aqui é do fêmur, aqui da coluna. Referências internacionais, então, da OMS para o diagnóstico de osteoporose é um T-score de menos 2,5, ao nível do fêmur proximal, coluna e rádio. Tá? T-score em comparação com um adulto jovem. Então, se caso caia uma questão lá para vocês, referente à análise dos dados vistos na aula,
Qual o T-score para um paciente diagnosticado com osteoporose? Aqui, ó, menos 2,5. Abaixo de menos 2,5, tá? É bem tranquilo. Tem a tabelinha aqui, ó. Aquela vermelhinha que eu mostrei para vocês, a colorida. Deixa eu voltar lá de novo. Quase lá. Aqui, tá? Então, é só vocês cuidarem aqui, ó. Abaixo de menos 2,5, osteoporose. Tá? Se for osteopenia, é a tabelinha amarela. E se é normal, é a verde. Aqui é do quadril. Então, as contraindicações. Contraindicação absoluta, tá? Gravidez. Mulher confirmada grávida, a gente não faz. Mesmo que a radiação seja baixa, pode dar problema no bebê. A não ser que venha, como eu disse para vocês, o médico precisa desse exame, o grau de risco para o bebê é menor que o grau para salvar a paciente. Aí a gente faz, mas ele tem que vir assinado. E a paciente vai assinar um termo também, tá? Contraindicações, então, relativas. Que dependendo do médico, radiologista, até a gente faz. Uso de cálcio nas 2 horas anteriores, que não pode utilizar cálcio 24 horas antes. Contrastes oleosos ou baritados na semana anterior. Aí pode, uma semana pode, tá? Mas dependendo do local, exige 14 dias. Impossibilidade de permanecer deitado, imóvel por alguns minutos. Quem tem doença de Parkinson, que tenha qualquer coisa assim, ó, um paciente com deficiência que não vai parar, qualquer doença assim nesse sentido, aí a gente vai falar com o médico o que a gente faz. Porque para mim conseguir fazer esse exame, o paciente tem que estar imóvel, ele não pode se mexer, que aí já interfere na imagem. Contraindicações, então, da densitometria. Por ser raio-x duplo, tá? Ele apresenta baixíssima dose de radiação. No entanto, como precaução para evitar riscos desnecessários, recomenda-se que não se realize densitometrias em pacientes grávidas, a menos que os benefícios sejam claramente superiores aos riscos, tá? Isso que eu falei. Se o médico assinar que ele precisa, que vai ter mais benefício do que risco, a gente faz. É igual raio-x. As vantagens, então, da densitometria. A precisão dela, consistindo na reprodutibilidade dos valores obtidos quando se mede sucessivamente grandezas com o mesmo valor. A exatidão, ela consiste na diferença entre o valor obtido e o valor real, devendo a diferença ser mínima. Poder discriminativo de osteoporose, avaliação do risco de fratura, variação com a idade terapêutica e artefatos e fatores de risco. Então, ela é um método não invasivo, tá? A gente não vai perfurar o paciente, vai injetar contraste, não faz nada. É somente um raio-x. Permite identificar redução da massa óssea, sugerindo a possibilidade de fraturas, sendo indispensável no diagnóstico e avaliação do tratamento da osteoporose. O papel do técnico, então, habilidade, treinamento e conhecimento, realizar os procedimentos referente ao controle de qualidade, realizar os protocolos adequados e realizar o processamento da imagem.
a proteção radiológica. Os fabricantes dos aparelhos de densitometria óssea ressaltam a inexistência de riscos de exposição radiológica para o operador, tá? Desde que em todo o exame ele fique numa distância de 2 metros. As doses de radiação, então, no operador, segundo a CENEM, tá? Diretrizes básicas de radioproteção, estabelece uma dose máxima de 1 milisievert ao ano para pessoas do público. Ou seja, para sistemas do tipo Pencil-Beam, este limite estaria plenamente satisfatório. Porém, os sistemas Fan-Beam facilmente ultrapassariam esse limite, tá? Então, isso torna necessário alguns cuidados especiais de proteção para esses sistemas, tais como salas amplas, onde o operador possa ficar a pelo menos 3 metros de distância do paciente, enquanto o aparelho faz a varredura. Operadoras grávidas, vocês acham que podem trabalhar lá? Acho que pode. Só se ela ficar numa distância de 3 metros. Senão, não. E aí o hospital, para não se incomodar, prefere tirá-las de lá e pronto. Tá? É mais garantido do que depois receber um processo. Então, aqui a taxa de exposição que o técnico vai receber durante o tempo que ele trabalha lá na densitometria. A variação de 0,01 microsievert a 5,6, se ficar à distância de 1 metro. Se ele ficar na distância de 3 metros, ele vai receber nada até 2,3 microsievert. Então, é bem baixa mesmo, tá? É micro, não é mili. Bem baixinha. Aqui algumas situações, então. Paciente com coluna tortinha. O que tu vai fazer? Tu vai precisar angular o ROI conforme a articulação, tá? Uma escoliose. O que houve de errado aqui? Ah, tá escrito embaixo, daí não adianta. Sem graça. Posicionar o paciente, só que não foi bem no centro. Aqui, ó, tem uma crista ilíaca e a outra eu não consigo visualizar. Então, ela não ficou bem posicionada. Esse exame tem que ser repetido. Tá? Aqui, na figura A, o posicionamento do ROI está muito baixo. E na figura B, aqui já foi corrigido, ó, tá? Aqui ficou muito para baixo, porque ele tem que estar na linha, ó, tá? Ele tem que estar passando no meio do colo, bem no meio mesmo do colo do fêmur, a linha. E aqui não tá, ó. Aqui. Primeiro, posicionamento do fêmur tá desalinhado. A perna do paciente ficou muito aberta. Eu não visualizo o trocânter menor. O pé não foi girado para dentro. Provavelmente ele ficou com o pé reto. Tá? Aqui eu visualizo o trocânter menor, porém a perna ficou mais aberta ainda, ó. Tá para fora. E aí está. Aqui já consegui alinhar a perna. Tá? Então, essas duas aqui não ficou legal. Aqui, ó. O dedinho do paciente resolveu se coçar bem na hora. Aí vai medir o cálcio do dedo junto. Aí não dá, né? Tá? Então, sempre afastar a mão do paciente, não esqueça. E aqui? Olha o contraste.
Isso aqui é contraste no intestino. Então, vai interferir totalmente no exame. Olha como deu diferença. Da L2 a L4, porque pegou bem onde passou o contraste. Paciente com cicatriz cirúrgica. A gente não faz coluna lombar. Tá? Por quê? Porque a cicatriz vai aparecer como sendo cálcio também. Ela é muito grossa, muito densa. Aí a gente vai fazer o antebraço. Aqui na imagem A, o posicionamento das linhas de medição está muito baixo, deixando a realizar a medida da parte do fêmur. Ficou muito rente, tá? Ó, ficou mais para cá do que no colo. Ele não pegou totalmente bem no centro do colo do fêmur. E aqui já foi feita a correção daí, ó. Ela tem que pegar essa medida bem no colo do fêmur mesmo. Aqui é um artefato. Provavelmente o paciente ficou com alguma coisa no bolso, na roupa, que deu esse artefato de imagem. Tá? Já estamos acabando, gente. Aqui. Ó. Parece o que parece aqui? Uma bruxinha, né? A imagem de uma bruxinha. Mas é o quê? Provavelmente o paciente ficou com alguma coisa na roupa que deu um artefato, tá? Por isso que é interessante é o quê? Pede para ele tirar totalmente toda a roupa, incluindo cueca, calcinha, o que for, e põe a roupa do hospital, para não dar esse problema. Aqui mais um paciente com contraste, ó, aparecendo os rins, com contraste ainda. Então, acabou de fazer um exame contrastado e foi lá fazer uma DO. O aro do sutiã, não tirou o sutiã, também vai interferir. Aqui, ó o silicone na bunda aparecendo. E fica bem mais denso. Tá? E aí a parte óssea vai acabar juntando aquele silicone como se fosse cálcio no osso. Tá? Aí dá artefato. Aqui, ó, uma prótese, uma haste metálica. Então, também não vai dar certo, porque ele vai ler essa parte como sendo cálcio. Se o paciente tiver, então, prótese bilateral de fêmur, realizamos o antebraço. O que está errado aqui? Ah, está escrito embaixo, eu esqueci desse detalhe, eu tinha que ter botado um tempo. Não foi alinhado, ó. O ROI não ficou na articulação. Ele está no meio da vértebra. Ele não ficou aqui na articulação, ó. Então, ele não vai conseguir fazer a leitura certa da vértebra. Tá? E aqui também, ó, pegou no meio da vértebra. Teria que ter pego na articulação. Bem rente ela. Então, foi erro do posicionamento do ROI. Aqui, o que nós temos? Moedas e botões. Ó, apareceu tudo. Então, a gente precisa sempre daí repetir a imagem de novo. Posicionamento inadequado. Paciente bem tortinho, a gente não alinhou ele antes de fazer o exame. Aqui está alinhado, tá? Aqui está correto, bem posicionado, o quadril, bem no fêmur, no colo do fêmur, tá? É legal esse aqui porque tu tem como comparar aí com alguma imagem. Os dois posicionamentos incorretos, muito aberto, muito fechado.
Aqui, ó. Perdeu a quinta vértebra e não apareceu a asa do ilíaco, tá? Começou muito para cima e aqui começou muito para baixo. Então tem que ser assim, ó. Sobrou a vértebra, até aqui a minha imagem tá ótima, porque eu não vou contar a L5, eu vou contar a 4, a 3, a 2 e a 1. Aqui eu não consegui contar a 1, tá? Aqui que eu falei para vocês, ó. Pegou a asa ilíaca e cortou o trocânter menor. E aqui pegou muito fêmur, que não tem necessidade, e a imagem subiu muito para cima, tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Para quadril, esse aqui que é o posicionamento. Nem muita asa ilíaca e nem muito fêmur. Feito? Ó, esse aqui é para vocês. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Prof, uma pergunta. Pergunte. Quanto tempo de treinamento para um técnico em radiologia trabalhar com esse equipamento? Na DO? É. Para fazer? Em um dia tu faz. Sério? Sério? Um dia tu sai fazendo DO. Já quero. É bem tranquilo. Só que tem um problema, meu querido. Ninguém contrata só para fazer DO. Claro. Pois é. O Ninguém prof, eu até ia perguntar, Não. porque a DO, ela não precisaria ser 4 horas diárias só, né? Sim, claro que não. Porque Por isso que é assim, não tem tanta não, radiação. não existe ninguém contratando só para trabalhar na DO. O que eles fazem? A DO faz parte da mamografia. Por quê? Paciente que vai fazer mamografia sempre vai fazer uma DO também. Então, o técnico da mamografia que opera a densitometria. Mas daí tem discriminação, né? Não, até não. Porque daí não vai ter homem fazendo, prof. Mas assim, ó, caso... Me senti prejudicado agora. Não, caso tenha o técnico do raio-x que esteja vago, a técnica da mamografia está fazendo exame, o técnico do raio-x vai lá e faz a DO. Agora eu já me senti melhor. A gente se ajuda sempre. Porque ali, que nem no hospital. Tem chance, colega. Sim, tem chance. Ali tem a ressonância. Eu quero ver a paciente deixar o homem atender ela para fazer Deixam. Claro que deixam e gostam. Sério. Não, olha. Então, O assim, colega vai fazer especialização agora, hein, colega? Sim, só na mamografia que ele não vai conseguir. Porque eles não aceitam o homem na mamografia. E nem as pacientes aceitam. Então, eu vou ali liberar para vocês uma atividadezinha, para nós não perder o ritmo, né? Sabe? Até sábado, né, prof? Até sábado eu vou deixar. Mas façam com calma. E quem não botou presença ontem, põe hoje também. Não esqueçam, por favor, que eu não tenho como controlar quem tá e quem não tá. Eu vou ir só por quem marca lá, tá? A gente manda ali no teu bate-papo direto, eu não sei como Isso, pode mandar direto lá para mim. Eu já anotei a tua que tu botou antes. Ah, tá, então tá. Tá? Eu entro lá e pego todas as presenças e anoto aqui na minha chamada. Tá bom? Alguma dúvida mais? Não, nenhuma, prof. Tranquilo. Tudo certo. Então tá. Tudo certo, então. Boa atividade para vocês. Ela vai ser igual a Obrigado, das outras aulas, prof. Sim, só de marcar. Tranquilo. Tá? Mas a gente que abrir ela tem que não pode fazer e sair, né? Assim, vou abrir, tu tem que concluir. Tá. Tá? Que só tem uma chance. Prof. Só uma? Só. Não tem repescagem. Não tem.
Não Bom tem. final Não de é, semana, gente. não é Big Brother. Então tá, gente. E Boa noite, dúvidas galera. podem me chamar no Boa noite, WhatsApp, tá? bom fim de- Boa noite, boa tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.